Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast Nova Terceiro Setor. Eu sou o Wellington Ribeiro, especialista no terceiro setor, e nesta nova temporada, nessa cidade maravilhosa de Sobradinho, que nos recebe de braços abertos, estamos aqui gravando episódios muito interessantes. O nosso projeto, ele tem uma característica de capacitação, de formação, de fomento, de criar conexão com todas as pessoas do terceiro setor. Então, você que está nos assistindo, se ainda não se inscreveu no nosso curso, plataforma transfer.com.br, dá uma pausa agora no vídeo, vai lá nesse link, acessa, faça sua inscrição. Nós temos mais de 30 horas aulas gravadas. Você ainda vai ter acesso a mais 2 mentorias, além de participar de todo o processo. Nós vamos ter um encerramento bacana, você vai ter conexão com especialistas. Olha, a cada podcast a gente trago aqui pessoas de extrema relevância. Então são 50 episódios. Você pode assistir, fazer uma roda de conversa com a própria equipe da sua instituição para que o terceiro setor seja fortalecido. A cada encontro, você sabe que nós estamos trazendo um tema relevante, um tema que é do nosso dia a dia, do terceiro setor, e não seria diferente nesse. Olha só, automatizando tarefas simples com inteligência. Eu posso adicionar depois inteligência artificial, porque ela também ajuda, mas não somente inteligência artificial. Inteligência mesmo, mental, aqui você olhar e falar assim, como é que eu posso fazer isso aqui de uma forma diferente, de uma forma mais rápida, mais dinâmica, para diminuir o tempo. Então, hoje, esse é o tema, e para tratar de um tema desse, em respeito a você, não poderia deixar que sentasse nessa mesa pessoa menos gabaritada do que essas que estão aqui. Então eu vou apresentar aqui somente o primeiro nome, aí elas vão se apresentar depois do nosso convidado especial, tá bom? Eu sou Paola Lobo, sou professora, educadora, trabalho há um bom tempo, né? Tenho experiência no terceiro setor e estou aqui para acrescentar, e a gente quer agradecer sua presença, né? Vai ser bem enriquecedora. Obrigado, Paola. Seja bem-vinda, tá? Obrigada. Alessandra. Olá, pessoal. Eu sou a Alessandra Bittencourt Rocco, sou educadora, assim como a Paola. Já tenho aí mais de 25 anos de educação. Sou especialista em administração escolar, coordenação, supervisão, orientação. Também sou especialista em inclusão e diversidade para a organização da sociedade. Tá? E estou aqui para somar com vocês e desde já agradeço, Gustavo, pela sua presença aqui, tá? Vamos todos aprender um pouco mais e juntos enriquecer o nosso currículo aí para aplicação no terceiro setor. Com certeza. E falando em currículo, amiga, essa é uma fala muito interessante, viu, pessoal? Porque, assim, cada podcast tem agregado muito conhecimento, muita informação, que a pessoa, no final, ela merece mesmo um diploma. Só de assistir esses 50 episódios, ela merece um diploma já, porque é muita informação. Amigo Gustavo Martins, seja bem-vindo. Muito obrigado. Queria agradecer o convite, né, primeiramente, para estar aqui fortalecendo o terceiro setor de uma forma mais abrangente. Me apresentar aqui, né? Primeiro, bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário que a pessoa está assistindo. Isso mesmo. Eu sou o Gustavo Martins. Hoje eu sou Head de Produto na Projetos, então eu cuido ali da parte de operacionalização das plataformas, seja parceria Miroski, seja TransfereGov, qualquer plataforma que tiver execução de termos de fomento, termos de colaboração, a gente toca essa parte. E também sou diretor executivo da Academia Empreendedora, que é uma organização sem fins lucrativos que faz basicamente isso aqui. A gente dá muito curso, muita mentoria, produz muito conteúdo para agregar ao terceiro setor. Que bacana, Muito gente. bacana. Vocês já viram aí que é top das galáxias esses nossos 3 convidados de hoje. Então, assim, fica com a gente aí, compartilha esse link com a sua equipe para que eles também assistam esse episódio. Pessoal, vamos remontar uma história e a partir dessa história a gente vai construir a nossa ideia e discutir. Eu acho que esse nosso bate-papo ele é muito importante. Há algum tempo atrás, alguns anos atrás, tudo era feito no papel. Tudo era anotado, era cadernetinha, não é? Anotações. Haja árvore, né? Não, gente, olha, bateu uma nostalgia essa semana e eu estava procurando uma máquina de datilografar. Acreditam nisso? Eu tenho
uma Você linda tem? da Oliver original. Você quer comprar uma? Eu quero comprar uma. Eu Porque vi o em meu algum filho, lugar. tá começando a escrever, ele tá entrando nessa vibe da escrita e eu que falei assim, legal. vou comprar uma máquina que é pra ele curtir esse momento. Mas Coitadinho do dedo dele, a né? Pra quem tá SDFG acostumado. espaço. Aí por que eu tô falando isso? Porque assim, antigamente, tudo era muito manual. Então, os softwares começaram a surgir, trazendo aí praticidade. Né? A gente vê hoje Word, Excel, PowerPoint, que são assim, basicamente os aplicativos mais comuns, mais utilizados, né, na plataforma Windows. E hoje já tem muito mais coisa, inclusive o Gustavo vai falar um pouquinho para a gente sobre isso. Como é que vocês enxergam essa mudança, essa migração que teve, né, do papel para o digital, e agora que estamos no mundo digital, o terceiro setor, o especialista, o diretor, o gestor, alguém da equipe precisa usar essas ferramentas, não é, amigos? Vamos lá, o que vocês acham sobre isso? Como professor, eu acho interessantíssimo. Eu estava até olhando ontem alguns cursos que a gente tem que fazer aqui, é obrigatório da Secretaria, pelo menos um por ano, né, da Secretaria de Educação. E a maioria, assim, vamos dizer, 99% dos cursos hoje, temas diversos, está ligado à inteligência artificial. Só que, assim, como educadora, eu acho o máximo, porque facilitou muito o meu trabalho como educadora. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, como você falou do seu filho, eu vejo isso uma dificuldade muito grande, porque as crianças hoje, elas não sabem mais escrever, né? Elas têm muito problema com a motricidade fina, a pegada no papel. Então, assim, o papel cada vez está ficando mais escasso. Então, eu acho assim, tem fases na vida que isso é muito importante. E não pode abrir mão delas, né, Paola? Sim, então assim, os pais, principalmente uma criança que está em processo de alfabetização escolar, eles têm que ficar muito atentos a isso. Em relação a isso, eu não trabalho mais no ensino regular, eu trabalho no ensino especial, mas eu fiquei muitos anos no ensino regular. E o que a gente percebia? Os meninos, às vezes, como o Google tem a mesma resposta, então, de 23 alunos, a Alessandra é uma professora também da secretaria. O copia e cola, você lia um. Ctrl+V. Então, assim, eu tinha aquela preocupação que eu não queria a informatização ser digitado num trabalho, eu queria ver a letrinha deles. Aí, esses dias, eu estava até brincando com o Márcio. Eu falei, Márcio, tudo dele é computador. Eu falei, Márcio, vai fazer 20 anos que a gente está junto. Eu acho que eu vi sua letra umas 3 vezes na minha vida. Se alguém mandar... Só assinando a certidão de casamento. Se alguém mandar eu reconhecer a sua letra, você vai ficar na cadeia. Porque... Então, assim... Não sei quem é. As pessoas Aprende. A questão do português. Então, as pessoas não sabem mais escrever, não sabem mais usar a gramática. Por quê? O computador hoje, ele faz tudo para você, ele te corrige. Não existe mais caderno de caligrafia. Sim, É verdade, um absurdo. é verdade. E você sabe que hoje não pode mais usar. Não pode. Pela A minha mãe nova é pedagoga metodologia. também, Sério? então... Não pode mais. Teoricamente não, mas tem escolas que adotam para ajudar ainda a criança, gente, mas não... Pelo um auxílio, novo método, pelo novo método, porque antigamente a gente trabalhava o método tradicional, Sim, né? sim. E hoje, pelo novo método que as escolas adotaram, até por questões da evolução da questão política, questão social. Mas, resumindo, eu acho que ainda o papel, eu tenho necessidade de ter o cheiro do papel, escrever, porque a minha memória, eu preciso escrever, que é muito visual. Mas eu acho muito interessante, então a gente tem que saber dosar as ferramentas que a gente tem na mão. Perfeito. Agora é você, minha colega. É tudo muito importante, gente. As duas fases são importantes. O papel, ele teve o seu papel na nossa história, né? Mas agora com as questões da sustentabilidade e com a questão de tecnologia, de avanços, a gente também aprendeu muito. Eu acredito que quem nasceu no século passado, assim como eu, tá, gente? Assim como eu. Passado, mas aí até essa frase foi muito forte. Quase foi isso. A última década. Eu fui na última década. Não, ela é mais nova que eu, gente. Década passada. Não. mas- Ela nasceu na última década do do século século passado. passado. Eu também. Não, eu nasci 2 décadas antes da última década, tá, Paola? Gente, parem de entregar essa idade. Senão Mas vocês- isso sensível. é amadurecimento, Claro, gente. O que acontece? Eu acho que tem que ter um equilíbrio em todas as partes, os 2 pontos são importantes, mas as ferramentas estão aí, a gente não pode ignorá-las. Na pandemia, o Brasil sofreu assim
uma questão assim, choque de realidade. Um choque de realidade. Por quê? Principalmente na nossa área, Paula, Nossa, como a gente professora. não sabia. Nós tivemos que nascer de novo em relação à tecnologia. Né? Gente, a minha sala virou estúdio de gravação. As minhas aulas começaram a ser gravadas e depois elas se tornaram ao vivo. Então, assim, teve um dia que eu estava dando aula e meu filho, tchau, mãe, você escovou os dentes, meu filho? Aí os meus alunos falaram assim, não, professora, eu não acredito que seu filho já está com quase 20 anos e você está... Eu falei, não, é hábito de mãe, aquela coisa toda, mas foi algo assim que era a vida real da gente se trouxe virtual, né? Então, foi uma questão... E isso, gente, é muito importante, são etapas que a gente viveu. A gente aprendeu com isso. E o que a gente tem que administrar? Eu fiz alguns cursos EAD em que eu tinha que imprimir todas as apostilas para estudar. Eu não conseguia. Eu não gosto de estudar na tela, mas eu estou aprendendo. Por quê? Gente, é uma questão de economia. Depois aquele papel vai para onde? Na tela fica lá tudo registrado. Algumas coisas... Né, eu vou citar aqui como a minha Bíblia, eu prefiro o papel, física, e anoto, mas assim, a tecnologia ela está nos levando para um desenvolvimento de cognição bem maior, inclusive com a questão da sustentabilidade. Sim. Hoje eu já faço textos, leituras, hoje eu já consigo produzir um texto no celular, usando planilhas, usando docs, enfim, bem tranquilo e estudar. Conteúdos pequenos eu ainda... Tá tranquilo e até maiores. Eu já li livro, gente. Legal. Eu já li livro. O Kindle tá aí. E isso é importante para todos os processos. Nós que somos mais da geração anterior, né? Geração X, igual o Wellington fala. Geração X. Nós tivemos que nos adaptar. Quem está mais novo como você, Gustavo, né? Mais novo do que nós, você já está mais à frente e sabe, né? Mas isso não significa que a gente não administre. Sim. A gente tem todo um processo, às vezes a gente vai demorar mais, mas a gente está aprendendo e trazendo isso para o mercado de trabalho, para o mundo. Não digo mercado do trabalho, que é meio tecnicista demais, né? Mas mundo do trabalho, né? Porque o terceiro setor é um mundo gigantesco, né? Para o mercado de trabalho. Mas a administração e equilíbrio e aprendizagem. Não tem como fugir disso. Quando eu estava gerenciando, sendo presidente de uma ONG, de uma casa de recuperação, né? Para dependentes químicos. Aí nós não tínhamos ainda um espaço físico nosso próprio. Então a gente tinha sempre que estar mudando de um lugar para o outro. Alugando, né? É. E as nossas fichas dos internos eram todas impressas. Então era sempre uma dificuldade, né? A locomoção. E nenhuma dessas mudanças, a gente simplesmente perdeu tudo. Sério? Perdeu tudo. Isso é uma das coisas Perdemos tudo. Um arquivo, tudo. Né? Perdemos tudo. E também a gente eu já trabalhei na casa de recuperação, tem que pensar também que eles são muito rotativos, né? Exatamente. Eles são pessoas que às vezes você encontra uma vez na vida e nunca mais Inclusive, várias vezes, quem cuida de casa de recuperação sabe, a polícia acessa esses documentos para verificar questões de crimes. Porque, por exemplo, às vezes eles são acusados de um crime. Não, eu estava na casa de recuperação nessa época. E aí a polícia... Precisa dos dados. Exatamente. E muitos aí a gente tem que saber, né, nesse espaço de tempo, se ele estava de fato lá ou não. E nós simplesmente perdemos tudo. Então, assim, eu estou falando de 10 anos atrás, eu não estou falando de uma coisa muito longe. Ainda assim, ainda hoje tem instituições que trabalham com essa realidade. Agora, Gustavo, quando a gente olha a possibilidade de um formulário online, como o Google Forms e outros, facilita muito a vida, né, amigo? Facilita. E fora que mitiga o risco de acontecer isso que você acabou de citar da casa de recuperação. Então, principalmente coisas do Google, porque elas já são automaticamente salvas, né, em uma pasta de drive e tudo mais. Então, eu estava até explicando aqui antes, né, que eu utilizo muito o Google Sheets, que é o Google Planilhas, que no caso seria um substituto do Excel, e o Google Docs, que seria um substituto do Word, né, porque já fica tudo salvo na nuvem. Então, hoje em dia, por exemplo, eu nem citei muito bem, mas a nossa atuação como empresa na Projetos é ajudar as organizações da sociedade civil, as OSCs, a aprovarem, executarem e prestarem conta dos seus projetos sociais. E aí, a maioria da documentação que a gente produz, principalmente modelo de documentação, e aí tem modelo de ficha de inscrição,
modelo de relatório fotográfico, modelo de relatório de prestação de contas, enfim, tudo que a gente faz, a gente deixa salvo numa pasta no Google, para justamente não acontecer isso de acabar se perdendo ou tudo mais. Não tem como, muitas coisas eles ainda pegam o modelo que a gente encaminha, imprime e faz manual, porque acaba sendo mais fácil na questão de, uma ficha de inscrição. Muito difícil, né? Você fazer a ficha da inscrição da pessoa, digitando ali na hora, no ao vivo. Muito mais fácil você chegar e entregar para 10 pessoas, cada uma preenche a sua e te devolve assinada. Mas a gente já indica bastante. E esse preenchimento, a pessoa faz manuscrito ou a pessoa já pode fazer através no computador? Quem a gente vê muita dificuldade com operacionalização de sistemas de tecnologia, a gente não coloca como uma barreira impeditiva a pessoa fazer manual mesmo. Só que quem a gente vê que tem um pouquinho mais de afinidade, aí a gente já parte para outros campos que aí já é bem do tema, automatizando tarefas simples. Então a gente indica, às vezes, a pessoa colocar um link do formulário no próprio site da instituição. Então a pessoa vai fazer uma ficha de inscrição, no site da instituição, então ela encaminha o site, ela entra no site e vai ter uma aba escrito formulário de inscrição. E deixa eu te fazer só mais uma pergunta. Sim, legal, que eu estou curiosa. Então hoje o espaço físico cada vez mais está assim para você receber o seu cliente. Eu não sei a palavra que vocês usam hoje. Para você receber o seu cliente. Então isso você pode fazer até através tudo através do computador. Então a gente atua em todo o Brasil. Então home office mesmo. Home office, exatamente. Então hoje a empresa deve ter, até perdi as contas agora porque teve várias mudanças, mas deve ter aí entre 25 e 30 colaboradores e 80% é home office. Que legal. E aí a gente consegue atender clientes /parceiros, a gente chama muito de parceiro também, porque até a aprovação do projeto a gente realmente entra com uma parceria. E aí a gente atende 21 estados e o DF. Aí deixa eu te fazer só mais uma pergunta também. É porque é um tema tão curioso. Você tem o primeiro contato. Então, no segundo contato, vamos supor, a segunda vez que a pessoa vai procurar vocês o projeto, a economia de tempo ela é muito grande, né? Porque você já tem tudo ali no sistema, os dados daquela pessoa, então vocês economizam muito tempo. Aí me faz aquela primeira entrevista. Isso, exato. Quando é cliente /parceiro novo, não tem jeito, a gente precisa desse primeiro contato e tudo mais. Mas quando é cliente já que atuou com a gente em outros projetos anteriores, a gente já tem ata, estatuto, certidões, já tem todas as informações. E essa informação, ela tem um prazo no sistema ou ela é pro resto da vida? Então, ata de eleição, ela tem data de validade, mas geralmente estatuto é algo que perdura por mais tempo, a não ser que precise fazer uma mudança estatutária mesmo. Mas, na verdade, esses arquivos a gente arquiva no nosso Drive. Entendi. Então tem lá a identidade do CPF, que precisa tem ata, estatuto, relação de dirigentes, todas essas informações, nem é que fica salvo para sempre no sistema. No sistema também fica, principalmente o TransfereGov, que é a plataforma federal de realização de projetos no geral. Mas a gente arquiva toda essa documentação numa pasta de Drive, a gente salva uma pasta documentação, parceiros, e aí tem o nome da instituição e todas as documentações. Eu estou te perguntando por quê. Porque hoje eu trabalho na educação especial e nós trabalhamos muito com relatórios semestrais, ela também é do regular, né? Se precisar que a criança saia do regular e vá para o ensino especial. E às vezes, não foi só uma ou duas vezes que eu tinha essa documentação, meu secretário digitalizou, que é o Márcio, essa documentação, e ocorreu casos judiciais, e eles vão no professor e vão na escola para a gente poder entregar essa documentação, porque essa documentação na escola é para a vida toda, mas assim, existem outras documentações no setor público que a gente tem, que fica 5 anos, 10 anos, por isso que eu estou te perguntando. Então, é parecido com isso. O que acontece? As instituições, elas na maioria das vezes executam o projeto, tira foto, faz tudo que tem que fazer para comprovar a execução das ações, só que no próprio termo de fomento cita, e aí vem da lei 13.019, cita que a organização ela tem que guardar os documentos comprobatórios por 10 anos.
Sim, porque aí um órgão de controladoria, uma CGU, TCU e tudo mais, pode auditar aquele projeto se ele vê indício de irregularidade ou algo assim. Então, o que a gente faz? A gente arquiva todos esses relatórios, porque já aconteceu, por exemplo, o projeto de 2020. Sério? Só que a gente está em 2026, então já são 6 anos, né? Uhum. A instituição até prestou conta e tudo mais, só que podem acontecer inúmeras coisas. Pode acontecer dela simplesmente ter perdido a pasta, ter perdido os documentos e tudo mais. E aí procurou a gente e falou, olha, aquele projeto que a gente executou junto em 2020, 2021, o órgão de controladoria está aqui pedindo a documentação, vocês têm? Aí a gente mandar uma pasta falando, tá aqui o relatório, as fotos. Imagina vocês guardarem isso, vai ter que ser o arquivo público de Brasília, né? Porque a OSC de vocês é enorme, tem muitos clientes, parceiros. Imagine vocês terem que guardar isso em papel. São ao todo hoje 270 termos de fomento Deus. aprovados, aí alguns prestado conta, outros em execução, outros em fase de aguardando prestação ali. Mas o nosso... Então, aí é que tá. A Projetos, ela é empresa mesmo, com fins lucrativos. Então, ela é o intermediário entre a administração pública, né? Todos os órgãos que rodam fomento, colaboração, editais e tudo mais, e as organizações da sociedade civil, as OSCs. Então, a gente tem um espaço na nuvem bem grande para arquivar tudo isso. Isso é bacana, a gente enxergar que os processos vão sendo ajustados à medida que a tecnologia vai avançando, né, amigo? Exato. E conforme a necessidade também, né? As necessidade. necessidades vão surgindo e a gente vai se organizando. E assim, a gente falando de formulários online, ontem eu estava participando de uma live, era uma live de uma igreja, e aí, em dado momento no YouTube, eles falaram assim, faça o seu pedido de oração nesse Google Forms. E eles colocaram o formulário lá, onde a pessoa colocaria o nome, as de onde ela está. né? Exatamente, e faria o pedido de oração dela. Então, assim, às vezes numa live, a pessoa está fazendo, ela pode colocar ali também o Google Forms para ela poder saber quais são os dados da pessoa que está ali do outro lado, né? Quem Isso tá falando tudo vem como dado em Excel, né? Vem como planilha. Então você preenche seu nome ali bonitinho, seu CPF, seu telefone, e-mail e tudo mais. Isso tudo depois você extrai como uma planilha. Então você compila muitos dados, muitas das vezes, coisas que você precisaria ter 200 folhas de papel, você compila em 200 linhas, né? Sim. Em uma mesma planilha. Legal. Então acaba economizando. O que ela está falando de sustentabilidade, eu acho que, assim, para mim, eu nem citei na hora muito sobre o tema, mas para mim o que mais pesa é a questão da sustentabilidade mesmo. Porque, enfim, para várias árvores, para fazer folhas de papel, então a gente já economiza nisso também, fora a questão de o ar que a gente respira, tudo isso vem do verde, né? No geral. Imagina nas repartições públicas, a gente tem muita reunião. E no trabalho que eu estava exercendo anteriormente no IF, no Instituto de Itaguatinga, era tudo via Google Forms. Chamada, presença, declarações, gente. Para cada relatório de trabalho individual que a gente tem que apresentar, são inúmeras declarações, planilhas. Você já imaginou isso de cada profissional? Tudo impresso, porque antigamente era tudo do papel, tudo documentado. Então, isso veio para somar com a gente. E outra, a importância da gente aprender sobre esses assuntos, porque igual o Wellington colocou na live de ontem, né? Imagina as pessoas que são mais leigas e não têm essa oportunidade, talvez esse conhecimento, ou teve essa aprendizagem. Talvez ele fique até meio sem jeito, né? De usar a ferramenta porque ele não sabe. Essas ferramentas, elas são, assim, úteis demais, né? Não descarta a humanização, né? A automação não descarta a humanização, mas ela ajuda muitos processos na administração das tarefas que a gente tem que fazer. Isso é visível. Um dos pontos principais é a questão também de você ter os dados, né? Tipo, se você tem os dados numa planilha ao invés de uma ficha, isso fica muito mais fácil de pesquisar, porque pensa, você precisaria olhar 200 fichas manuais ali, tipo, até achar a ficha do seu João. Mas isso, se você tem numa planilha, em algum tipo de formulário ou qualquer coisa do tipo, você dá um Ctrl+G ali, pesquisa o nome e pronto, achou. E quando você fala na questão que vocês trabalham com o Brasil inteiro,
Aí a gente fica pensando assim, imagina se ainda fosse no papel, a pessoa mandasse para você Por correio. Nossa. Sedex. Antigamente não era correio, né? Eu lembro que minha avó, ela trabalhava no DR e era o telegrama, como é que chamava? Fax. Não era nem fax, aquela máquina que bem grandona que a gente passava era... Ai, gente. Eu era menina na época, eu vou lembrar o nome aqui agora. Lembra. Vou lembrar. Uma máquina enorme que fazia aí o que acontece? Você imagina o tempo que você economiza, porque senão teria que pedir aquela documentação, vocês procurariam no papel, aí depois vocês enviariam. E hoje o processo Escanearia para depois enviar. Sim, mas na época Escaneia, nem existia isso, né? Assim, eu tô falando assim, da década de 90, sim, 80. Para enviar ainda. Eu acredito que ele não trabalharia com tanto... O campo dele não tanto, seria não. tão, É não muito seria tão demorado. grande Não seria tão como é abrangente. hoje. Não seria abrangente. Eu tiro pela a minha otimização filha. de tempo, de espaço, é muito grande. Quando né? a minha filha assiste filmes de época, né? Assiste filmes, faroeste, aí ela fala bem assim pra mim, mas mãe, por que ele não pega o celular e avisa, né? que vai ser invadida as terras? Eu falo, antigamente as pessoas... Era carta. Era cavalo, era o mais mensageiro, rápido, era mensageiro, carta, o telégrafo. Uma máquina bem grandona. telégrafo. Eu lembro que a minha avó mexia naquele telégrafo. Chegava informações de outros estados, né? Até do DNR, e até mesmo assim, dentro de Brasília mesmo. Então eles tinham que responder se aquele papel era uma barulheira. Aí depois que veio o fax, aí depois que veio o e-mail. Nossa. Eu lembro que todas as instituições, elas colocaram curso de informática, foi um boom, né? Todo mundo dava aula de informática. Quem fazia aula de informática era demais. Era como se fosse um certificado de Gente, graduação hoje naquela em Sobradinho época. só tem uma escola de informática. Aí esses dias eu tava falando assim, mãe, quem vai nessa escola de informática? Aí minha mãe é dos anos 60, né? Aí a minha mãe, tem 10 anos que eu assisto aula lá, porque tem coisa que eu preciso e eu não sei. Um dos aspectos que eu acredito também que é muito interessante quando você usa um formulário, seja ele no Word ou Excel, é que além da pesquisa, os dados eles fornecem para você um refinamento com gráficos, com coisas que você precisa realmente ser mais específico. Por exemplo, a gente fez, se você quiser rapidamente agora com o cadastro que você tem, você pode fazer assim, quantas instituições nós atendemos no DF, quantas no Rio, quantas em São Paulo. Você consegue filtrar isso. E não só isso, mas dentro disso você consegue várias outras coisas, né? Então Vários outros filtros. Vários outros filtros. Então, assim, vamos dizer aqui para um projeto de uma OSC, ela atendeu ali 60 famílias numa determinada região. Se todas elas estão no formulário, ela consegue saber quantas pessoas tem em cada família, qual é a renda. De acordo com as perguntas que ela colocou no formulário, ela pode fazer uma triagem, uma seleção, até para ajudar a visualizar quem é o público que ela está atendendo. Perfeito. O que esse público precisa? É realmente, por exemplo, tem muitas crianças de 5 a 10 anos, então a gente pode desenvolver um projeto para isso. Então, quando você tem os dados, quando você tem a informação, você pode ser muito preciso naquilo que você vai oferecer para aquela Na política comunidade. pública que você quer exercer, né? E a Exatamente. transparência, né, que hoje é o que é mais exigido para as É. OSCs, a transparência, a rapidez. Nós tivemos um convidado aqui da ONG, que também é nosso parceiro no projeto, que é o Edmilson, e ele falava sobre isso. Lembra, Wellington? Que ele falava assim que hoje facilitou muito a vida dele, porque a mensagem que ele envia para o parceiro é uma, a mensagem para o futuro colaborador é outra, e ele tem essa otimização de tempo. Ele acha tudo ali no computador da OSC dele, e é uma coisa assim muito prática, porque aí a pessoa, o direcionamento atinge o objetivo que ele precisa. Isso é muito interessante. E otimiza tempo, né? Não tem jeito. Eu acho que o grande X da questão é a otimização, além da sustentabilidade, porque tudo que você faz fica registrado, geralmente fica numa nuvem, num drive, em algum lugar assim. Então, acaba que, falando sobre o que você estava falando sobre transparência, né? Você citou transparência. No final de 2024, teve
o Flávio Dino lançou não, deferiu a DPF 854, que cita que todas as organizações da sociedade civil que possuem ou vão possuir fomento, elas precisam ter site. E aí o que eu falei antes do formulário, você colocar no seu site um formulário, às vezes é até mesmo para essa questão de transparência, né? E a transparência tem que ter uma aba hoje, Isso, né? uma aba Quem específica. recebe dinheiro do governo federal tem uma aba hoje, que é transparência é obrigatório. Exatamente. Em todos os aspectos, né? E toda a repartição pública é obrigatória. O GBF hoje ainda não é obrigatório, mas eu acredito que daqui um tempo... não, mas provavelmente muito... Porque o DF é muito rápido nas leis, quando sai federal, eles são muito rápidos. Sim, exatamente. Ô, gente, dentro dessa história que vocês estão falando aí, é tão bacana. E o assunto vai pipocando aqui na cabeça, né? Porque, assim, hoje um dos gargalos das pessoas do terceiro setor é falar que não tem equipe. E, realmente, a gente vê uma instituição de uma pessoa só. Mas acontece. Onde ela faz isso aí, tudo, na verdade, né? tem estudo. O Tito cita no bate-papo que existem hoje... Acho que já ultrapassou 900 mil instituições sem fins lucrativos no Brasil. Muita coisa. É um dado, eu acho que são 920 mil. 500, metade disso deve estar adimplente. Não deve ter nenhum tipo de dependência, o CNPJ está ativo e regular. Só que dessas que estão ativas, 95% são instituições pequenas, ou seja, possuem menos de 5 colaboradores. Sério? A maioria é uma equipe, né? Que eles citam uma equipe é uma pessoa que, enfim, começou no bate-papo, a gente cita muito isso, porque como é que surge a organização? Surgiu uma dor, a pessoa identificou ali uma dor na sociedade, porque o terceiro setor é isso. Ele é para chegar onde o Estado não consegue. Por isso que tem políticas públicas para chegar. Então, surge de uma dor, aí depois a pessoa começa a regularmente atender aquela dor, e aí chega um momento que ela precisa passar por uma certa formalização, né? Profissionalização, exato. Sim. Então, aí a pessoa já vira e fala, não, seu projeto social é muito bacana, muito legal, me manda aí a chave Pix da instituição. Aí ele, instituição? O que é isso? CNPJ? O que é isso? Então, vai tudo evoluindo. E aí ainda existe muito. Então, isso é um dado que tem um site chamado Mapa das OSCs. E aí, até por causa desse tanto de automatização, você consegue vários filtros, que é o que ele citou, para saber quantas instituições tem só no DF, só no Rio de Janeiro, só em São Paulo, qual o tamanho, qual a equipe, quantos fomentos já rodaram, enfim, dá para saber tudo isso. Eu acredito que essa redução de equipe também, o que acontece? Pelo menos aqui em Brasília, né? No mundo que eu pertenço, nós estamos muito acostumados a ser servidor público. E todo o quinto dia útil nós recebemos nosso salário. E o servidor público já tem aquele negócio assim, eu tenho esse salário, vou morrer com esse salário. E uma ONG, uma OSC, você trabalha através de contratos. Isso. Quem não é acostumado, até para administrar esse dinheiro, é difícil. Sim. Né? Porque não é certinho durante nós não temos 50 ainda, anos. assim, eu tiro por mim, nós não temos ainda muito essa mentalidade. Então, o que eu acredito? Que o presidente da OSC, aquele conselho fiscal, os principais, eu acho que o presidente da OSC consegue hoje sobreviver. Mas os outros, você fica esperando, você sabe, a burocracia, 100% né? voluntário. Você não pode ficar esperando ali sentado. Então, assim, normalmente quem trabalha em OSC, ONG, associação, ele tem mais de um emprego, porque você não pode ficar ali esperando. Às vezes, você fala assim, eu tiro pela área administrativa que eu vejo mais trabalhando. Às vezes você tem, assim, promessas de 4, 5 emendas, só que aquilo ali leva um ano, depende de tudo da máquina pública, né? Isso, então, eu acredito tramitação. que essa redução é por isso, porque uma OSC não consegue hoje ficar com 50 funcionários, 10 funcionários sentados. Ociosos. Esperando, como, né? Até porque não tem nem serviço. Sim, Né? exatamente. Para isso. Amigos, os formulários, a informatização, a automatização desses processos não é para substituir o elemento humano. Sim. De jeito nenhum.
É para ajudar, né? Até porque é o humano que faz essa É, alimentação do sistema. Exatamente. Né? Exatamente. A máquina ela não se programa sozinha, É, né? Tem que ter apesar alguém que- tem. Não, Apesar que já tem aí apesar que- algumas, já não, tem calma. algumas que... Mas, Não, eu mas acho esse que o que a gente ser tá humano nunca Não, vai. Não, ele não é É, substituível. o que vai acontecer, Não é assim, substituível. e de épocas em épocas acontece muito isso, e a gente vê isso de acordo com a história mesmo, com as revoluções, né? Revolução industrial, lá na época de Ford, Taylor e tudo mais. E o que vai acontecer é que a tarefa que 10 pessoas faziam, com a automatização, inteligência artificial e várias outras ferramentas, vai reduzir para 1, 2, 3 pessoas. Isso aí não tem como. Uhum. Porque antes pensa, você preencher 200 fichas. Hoje você preenche 200 fichas no computador em 5 minutos, se você tiver os dados. É Então- aquela coisa que nós estávamos falando, né? Se hoje você... Eu lembro que minha avó falava bem assim, na época. As pessoas... Minha avó sempre foi muito evoluída no tempo dela, né? Ela sempre foi uma mulher muito evoluída, estudada. Para o tempo dela, ela era até demais. E as pessoas falavam assim, gente, vocês têm que ter pelo menos o 2º grau para poder arrumar um emprego. Quando eu cheguei no 2º grau, minha avó já falava, se Tem que você ter não uma tiver faculdade. uma faculdade, uma especialização hoje, quando você entrar no mercado de trabalho, Vai estar já a batido. exigência é muito grande, por quê? Por essa redução de necessidade de mão de obra. Então tem que ser uma coisa muito específica. Exato. E o Wellington sempre tocou nesse assunto, porque a gente vê que o terceiro setor hoje, se você não se especializar, se você não se programar, né, assim, estudar, se profissionalizar realmente, você não consegue caminhar com uma OSC. No meio do caminho, a própria burocracia, o governo, ele te... Como é que eu vou falar? Dificulta o processo. Ele te suicida, ele te mata ali no meio do Te sistema. sufoca, Te o sistema sufoca. sufoca. Isso, pronto, a palavra certa. Eu achei legal essa fala da Paola. Eu lembrei de Paulo Freire. Paulo Freire, ele aplicou a educação não formal. A educação formal, ela difere da educação formal porque ela não necessariamente São acontece dois na mundos escola. diferentes. O que a gente está fazendo aqui é uma educação não formal. A gente está fazendo Paulo Freire. Mas a gente tem, ela tem uma intenção em tudo que ela faz. E se nós não nos profissionalizarmos, não aprendermos, e o método do podcast Terceiro Setor está produzindo isso, está dando oportunidade para as pessoas, para os presidentes de OSCs, para as que estão surgindo, para as que são mais experientes, aprenderem, porque o aprendizado ele faz parte da sociedade humana. Sim. É o tempo É todo, contínuo, né? é o Sim. contínuo, você não para de aprender. O tempo todo. E eu tiro isso por mim, que quando... Eu lembro, gente, em 2010... Tá longe, hein? 2010. O meu Pelo amor de Deus, esposo, ela quer mais. ele fez para mim os primeiros recadinhos impressos, porque tudo que eu fazia na escola era manual. Se eu fazia uma lembrancinha para o Dia das Mães, e cada dia da semana, era tudo confeccionado à mão pela professora. Depois foi surgindo as oportunidades. Vamos deixar o aluno fazer, mas a princípio, uma lembrancinha para colar na agenda, um recadinho. Era tudo confeccionado com papelzinho colorido, tudo feito à mão. Quando meu esposo fez para mim os primeiros... Impressos? Ele fazia para mim, ele produzia para mim bonitinho lá, e eu não conseguia... Gente, eu vou falar que eu não conseguia nem duplicar, pegar aquela imagenzinha e colar várias na folha. E, gente, olha o progresso, né? Aí depois veio... Eu fui fazendo, eu fui aprendendo, eu fui perguntando, foram surgindo, foi melhorando tudo. Aí fui começar a usar o Canva. Aí, um tempo atrás, eu ensinei meu esposo a usar o Canva. Eu fazia coisas do Canva para ele, da escola, no trabalho. Mas o que a gente tem que fazer? O ser humano ele tem uma necessidade. Não dá para você ficar estagnado diante de tudo o que está acontecendo. As ferramentas, elas estão aí para nós usarmos, administrarmos, mas isso não foge à parte humana, nem de aprender a usar essas ferramentas com equilíbrio, né? E não tira de nós o atendimento humano com o parceiro, com o cliente, porque precisa desse contato, né? Mas é interessante, são essas questões, que é a parte da educação. É a aprendizagem o tempo todo. Sim, Paulo E a gente Freire, faz isso né? não formal o tempo todo. Nós não estamos numa escola. Né? E Gustavo. olha para quantas pessoas esse conteúdo será atingido. Sim. Muita gente, né? Gustavo e Oi. amigos, vou fazer aqui um comentário e aí depois eu quero entrar na sua história, tá bom? Eu sei que você tem muito a agregar. O meu comentário é o seguinte, amigos que estão aqui e você que nos assiste. A Secretaria de Ciência, Tecnologia e Informação, que está patrocinando esse projeto, Fomentando. fomentando ele, ela revela
uma atitude, uma iniciativa do Estado para isso também. Porque, assim, você sabe melhor do que muitos de nós aqui que existe um amadorismo enorme no terceiro setor. Então, assim, muita gente, muita instituição reclama, eu não consigo acesso a verba, a recursos, eu não consigo. Mas aí quando você senta para conversar um pouquinho, você vê que, assim, que a pessoa está nua e crua de praticamente tudo. Então, essa iniciativa do podcast, da mentoria, das videoaulas, nada mais é do que o Estado falando assim, eu quero ajudar vocês a se capacitarem para acessar esse recurso que está aqui. Porque existe essa necessidade. Então, assim, e por que eu estou falando isso? Porque o nosso tema de hoje fala de um negócio bem simples, que é um Google Form, uma planilha, coisa simples, mas que para alguns que começam a resolver uma dor da sociedade ali, só, não, o meu coração está voltado para essas crianças, eu tenho que fazer alguma coisa para essas crianças que estão aqui na rua. E ela começa ali com isso, mas ela vai vendo que no rolar das pedras pelo rio, não é tão simples e ela não tem recurso e capacidade de fazer aquilo sozinha por muito tempo. Então, ela precisa se formalizar de uma equipe. E aí, então, é que existe essa necessidade dela vir para cá, para esse ambiente onde ela vai... Formativo, né? Exatamente, onde ela vai se formar. Então, na verdade, o que a gente identifica muito é que hoje estão surgindo. A Projetos, ela é uma empresa de consultoria, consultoria / assessoria. E muita gente, e isso eu venho analisando há uns 2, 3 anos, é porque eu também não sou tão antigo assim no terceiro setor. E aí o que ele falou de falar da minha história até envolve isso. Mas assim, sobre a sua colocação, a sua pergunta, o que a gente busca, na verdade? A pessoa que iniciou com essa dor e aí começou a atender e aí viu que não era tão fácil porque cada vez vai crescendo, vai aumentando, vai se tornando cada vez algo maior, a gente quer que essa pessoa ela fique concentrada somente em fazer o que ela realmente sabe. Isso não exclui ela aprender a fazer um formulário, aprender a fazer uma planilha, um documento qualquer que seja necessário. Mas a especialização de pessoas atuantes no terceiro setor, não necessariamente diretores ou presidentes de OSC, mas às vezes você capacitar a equipe técnica ali, capacitar pessoas que vão ajudar os presidentes das instituições, eu acho que é o que mais agrega. Porque assim, a pessoa que ela é boa em dar aula para crianças autistas e tudo mais, o projeto social dela é voltado para isso e ela é o professor, ela é o presidente da instituição e ela também é o professor, a gente tem que dar ferramentas para essa pessoa focar no que ela realmente faz. Então, a consultoria, uma assessoria, tem muita gente que vê de uma forma um tanto quanto pejorativa. A pessoa atuar e receber no projeto como uma equipe técnica. Só que eu penso que as organizações têm que olhar para essa oportunidade com outra visão, porque a pessoa está te dando ferramentas para você focar no que você realmente quer fazer. Entendi. Então, você deixa uma equipe, tem uma equipe técnica, você contrata com o próprio recurso, às vezes, do projeto, uma equipe que faça as planilhas para você, que elabore o formulário, que faça o relatório para você e você foca no que você realmente é bom, que é dar aula, que é atender o público, que é distribuir marmita, que é atender acolhidos dependentes químicos e tudo mais. Então, eu acho que para projetos específicos, o mais importante é você montar uma boa equipe. É você não centralizar, descentralizar mesmo. Isso se chama descentralização do poder. Exatamente. Existem coisas que eu não sei fazer, que o Wellington faz muito bem, a Paola faz muito bem, você faz. E a gente monta, né? A gente não vai contratar dezenas de pessoas, mas a gente tem que ser bem objetivo ali, e alguns especialistas, né? Então, a gente fala muito nessa fala sua, a gente esquece um pouco o papel do chefe, aquela organização fechadinha, e a gente começa a trabalhar, né, na nova administração com a equipe, né? Você não tem mais o seu chefe, você não é mais o chefe. É líder, né? É o líder que motiva a equipe. Motiva o time. E quanto mais motivado sua equipe está, mais o reforço positivo vem. Sim. Isso é muito interessante, que é a nova administração hoje. Quem não trabalha em equipe
tem uma Não dificuldade consegue, maior. as empresas estão falindo. Antigamente se tinha uma salinha em cada empresa para cada setor que funcionava, né? Meu irmão Nada trabalhou integrado. nada É, integrado, ficava cada um Cada no um seu no quadradinho. seu biombozinho, nas suas Ali divisórias. com sua máquina, com o seu computador quando surgiu, né, e tudo. Aí meu irmão trabalhou numa empresa em que eles alugaram uma sala como essa que a gente está hoje, bem grande, uma mesa ao centro cheia de cadeiras e tinha uma salinha quando eles tinham alguma reunião mais particular com um cliente, com um parceiro, e todo mundo teve que aprender a trabalhar um do lado do outro, com cada um com o seu computador, fazendo as suas atividades. Gente, isso é humanização, né? A gente trabalha com essas questões. A minha ideia não é porque ela não foi aceita que eu vou ficar, não, então eu não vou mais dar Acanhado, oportunidade, né? não, porque só a ideia do Wellington. Não, gente, a gente está aqui para crescer juntos. E que legal que a ideia do Wellington, por exemplo, surgiu e deu e foi avante. Isso é trabalhar com liberdade, né? Inclusive de expressão. E a gente acolher o outro. Pra Isso você ter aconteceu muito de uns anos para cá, né? E para você ter uma equipe multidisciplinar, né? Tipo, você Na- ter várias áreas que atuam em conjunto para um mesmo objetivo. Isso, na década de 70, de 80, até eu vou até um pouquinho mais longe, na de 90, o que contava era o quociente intelectual que uma pessoa tinha. Hoje Era só a o gente, QI. é só o QI, né? Não estou Nada de dizendo do QE. QI indica. Nada de QE. Hoje não, as pessoas trabalham. Como que é a sua habilidade de trabalhar com equipe? É. Como vocês se tratam uns com os outros? Relações Isso interpessoais, né? demais, demais. Isso, às vezes, acaba elevando muito mais o grau da unidade da empresa, da OSC, seja do que for, e alça voos. Sozinho, eu posso até chegar, mas eu vou demorar mais. É. E junto, a gente vai mais longe. Exatamente. E isso comprova, meu irmão trabalha hoje, meu irmão já é doutor, né, na área de ciências políticas, e também ele acompanha, seria um tutor na UNB de alunos que estão fazendo mestrado e doutorado. E ele fala o seguinte, que as pessoas passam tanto tempo estudando, e é assim, aí quando sai para o mercado de trabalho, ele fica tanto tempo isolado e não Perde as habilidades sociais, perde as né? habilidades, perde os contatos. Então, assim, às vezes ele encontra pessoas, né? Aí que foram ali que ele acompanhou durante o doutorado e mestrado, e essas pessoas nunca conseguiram um emprego. Porque eles estudaram tanto, e um doutorado hoje você vai ficar 2 anos no mínimo, Sim, trancado se dentro especializando. trancado dentro de uma sala, porque a pessoa não respira. E aí quando você fala disso, eu acho que hoje essa questão também de ter diplomas, eu tiro pela secretaria. Nós normalmente temos 5, 6 pós-graduações, especializações, e temos que fazer sempre, atualizar sempre, né? Isso não garante que você hoje vai ser o chefe. Não. Às vezes o seu chefe só tem uma especialização e um diploma, mas como ele Mas se comunica melhor, mas se porta melhor, tem várias... E ele tem uma história de vida. Sim. Então, acho que hoje também a educação, as empresas, ela vai muito com aquela questão da teoria e a prática, que hoje a gente trabalha isso na Tem que estar educação. aliados. Sim. Ô, Gustavo, Sim. você falou aqui nos bastidores sobre uma academia e tal, né? Então, assim, eu quero... Fala pra gente um pouco disso aí. Então, a Academia Empreendedora, hoje ela roda o Bate-Papo Terceiro Setor, que é um projeto que foi idealizado pelo Tito, que é também de capacitação para as organizações do terceiro setor. Não tem muito tempo, ela tem 3 anos de existência. Esse vai ser o primeiro fomento, né? O primeiro projeto fomentado pelo Ministério da Cultura. E estamos aí atuando. Aí a gente faz muito trabalho de instrutoria, que é uma academia. O nome completo a gente resume em Academia Empreendedora, mas é Academia de Desenvolvimento de Empreendedores Sociais e Públicos. legal. Legal, Muito chique. legal. Então, Academia Empreendedora é o resumo do nome completo, só a razão social. Muito legal. E aí ela é integrada a Projetos, ela é como se fosse uma fundação da Projetos, que é a empresa. Então eu sou head de produto na Projetos e sou diretor executivo eleito, né? Porque toda organização sem fins lucrativos é eleição, né? De 3 em 3, 4 em 4. E é isso. A nossa atuação, ela fica muito em conjunto, porque tudo que a gente desenvolve na Projetos, para a gente conseguir fornecer
para as pessoas de uma forma gratuita, a gente passa pela academia, entendeu? Então, se tem um treinamento, bacana. se tem um tutorial, se tem uma live, se tem qualquer tipo de atividade formativa, a gente passa pela academia, que é esse braço social mesmo. Como se fosse o Bradesco, é um banco, mas tem a Fundação Bradesco né? que dá cursos e tudo mais, capacita o pessoal. Então, a gente ainda está bem no início, mas é a pegada. O que foi que levou vocês a enxergarem dessa forma? Uma natureza jurídica de uma forma e a outra? O que levou Você fala vocês? projetos Isso, a projetos e a academia. Então, a Projetos ela é bem mais antiga. A Projetos, salvo engano, esse ano completa 8 anos de existência. E ela surgiu, o Tito cita muito isso no bate-papo, que surgiu de uma dor. A mãe dele ela é cineasta e atua no terceiro setor assim, há 20 e tantos anos, com o Instituto Lumiarte. E ele via ela sempre numa dificuldade tremenda para conseguir aprovar os projetos, para fazer filme, para fazer projeto e tudo mais. Então, aí, vendo esse gargalo, ele iniciou. E aí um dos parceiros mais antigos dele é o Hélio. Eles começaram lá em 2018, eu acho, 2019, por aí, e aprovaram o primeiro projeto, e aí foram crescendo e tudo mais. Ele foi aumentando a equipe e tudo mais. E aí a academia, ela surgiu justamente nessa parte. Não dá para falar que não é inspirado em Fundação Bradesco, Fundação Getúlio Vargas, várias fundações que vêm de uma mantenedora, que é uma empresa com fins lucrativos, e ela é esse braço social justamente para fazer tudo aquilo que é de forma gratuita, entendeu? Então, a ideia da academia foi justamente ser esse braço social da Projetos. E nessa dinâmica lá, amigo, quais são assim os gargalos, as coisas mais vulneráveis que vocês percebem nas instituições que vocês auxiliam, que vocês entram como parceiro? Cara, a primeira de todas é a parte de aprovação dos projetos, porque assim, a nossa forma de atuação a pessoa já tem a destinação do recurso, então ela teve o conhecimento interpessoal, que é o relacionamento. Só que muitas das vezes, igual a gente já citou várias vezes aqui, ela não tem a capacidade técnica de operacionalização de uma determinada plataforma, de escrever um plano de trabalho, de fazer uma planilha financeira. Então, a gente entra primeiramente nessa parte de aprovação para ser esse elo aí entre o que a administração quer, com normas, leis, decretos, portarias e tudo mais, com toda a legislação, e o que a OSC quer executar, porque ela também tem um projeto na cabeça dela. Não, no meu projeto aqui é um projeto esportivo, eu quero atender crianças crianças e adolescentes de 6 a 16 anos, e quero também atender 2 vezes na semana. E aí a gente entra falando, não pode ser somente 2 vezes na semana, porque a gente tem que ter uma carga horária mínima de 20 horas, que aí já é uma exigência do Ministério do Esporte. Então, tem que fazer ali tem que fazer uma intermediação entre o que a OSC quer executar e o que a administração pública exige que seja o mínimo. Sim. Então, essa parte já é uma dificuldade muito grande. As diligências, querendo ou não, elas são interpretativas. Então, você tem que imaginar o que o técnico do Ministério está tentando fazer com que seja e tal, tudo mais. Quando entra na fase de execução, principalmente na plataforma do governo federal, que é o TransfereGov, ela é uma plataforma difícil de operacionalizar, porque são muitos campos, muitos mini botões, são várias nuances mesmo, para você conseguir realizar um pagamento. Porque aqui no distrital, salvo engano, são todos feitos pelo Banco BRB, e os pagamentos podem ser feitos diretamente pelo aplicativo do banco. Já no federal, tem que ser tudo feito pela plataforma do governo. Então, você não tem acesso... Não, na verdade, você tem acesso para consulta, mas você não consegue entrar e fazer uma transferência bancária pelo aplicativo do banco. Então, aí é outra barreira técnica que as instituições enfrentam. E, por último, a questão da prestação de contas. Muitas das vezes, o Ministério ele cobra um relatório no modelo específico. Tipo, eu sou o Ministério da Assistência Social. Não fala uma linguagem unificada, né, amigo? Cada um fala. tem não uma fala. característica. E é por isso que a gente tem que entrar com esse conhecimento técnico, porque, na verdade, se a pessoa sempre executar o mesmo projeto no Ministério da Cultura, hora ou outra ela vai se acostumar à linguagem de determinado técnico. Sim. Só que se ela pega aquele mesmo projeto que ela tem
no Ministério da Cultura e leva para o Ministério da Igualdade Racial, o técnico de lá ele já tem uma visão totalmente diferente. O Márcio passa por É isso muito toda vez. empírico isso, né? Toda Exatamente. vez, Então, toda assim, vez ele... A maior dificuldade que as OSCs enfrentam é a falta de padronização. Uhum. E aí eu estava até citando para elas antes da gente entrar começar a gravar, que na terça-feira agora dessa semana eu fiz uma reunião de 3h30 com uma técnica do Ministério da Cultura, que ela vai dar um treinamento a partir da semana que vem para todos os servidores que avaliam termos de fomento no Ministério da Cultura. E aí, como a gente já mantém contato... É uma tentativa de unificar a linguagem. Como a gente já mantém contato há pelo menos 2 anos, a gente acabou se tornando amigo mesmo. E aí, eu dou muita dica para ela, tipo, eles... Não, mas não é assim, é assim, assim. Eu falo, ó, do lado de cá, olhando como uma OSC, é diferente. A realidade é assim, assim, assim. Aí, no ano passado, eu já tinha conseguido implementar um modelo de diligência. Que massa, mano. E aí, isso tem super a ver com o tema, porque o Ministério da Cultura, eles utilizam muito texto. Uhum. Então, para falar assim, tira essa caneca daqui e coloca aqui, eles fazem um texto falando de acordo com a legislação, a caneca não pode estar do lado esquerdo da mesa, tem que estar do lado direito, entende? Uhum. Então, a informação que poderia ser tire daqui, coloque aqui, eles colocam em 5 parágrafos. Mas isso chama-se o quê? Aí burocratização. Quando você falou da questão da verba, isso só não existe... Eu já vi, né? Dentro da mesma secretaria, só muda o técnico e o gestor do... E muda tudo do projeto. O mesmo projeto que já foi executado. Já foi aprovado anteriormente. Não, e já ocorreu, aí no outro ano muda o gestor. O gestor e a aí, ideia é totalmente novamente, diferente. ele fala que ali está tudo errado, que não é isso. Acontece. É muito complicado de trabalhar com isso. E aí, no ano passado, o que eu fiz? Eu vi um gargalo muito grande na questão da diligência deles inicial, porque era para ser uma diligência assim, falando, tá faltando uma certidão, tá faltando uma declaração, tá faltando isso, e eles vinham com 7 páginas de texto. Aí eu cheguei para ela e falei, faz o seguinte, eu posso te encaminhar um modelo de diligência que o Ministério do Esporte usa. Então, assim, todos são ministérios. Uhum. O que eu percebo é que não tem comunicação entre eles. Não existe. Eu virei para ela e falei, eu posso pegar a diligência do Ministério do Esporte, eu, Gustavo, transformar ela para o Ministério da Cultura, com o conhecimento que eu tenho e com as diligências que vocês encaminham, posso encaminhar ela em formato de Excel ou Google Planilhas, para você só fazer um teste, exem compromisso. Mas você testa. Experimenta. O Ministério do Esporte, ele normalmente te passa 1000 mensagens, aí você interpreta, aí manda, aí volta, manda. Ele é Acontece. Ele é muito difícil de trabalhar, o Ministério do Mas Esporte. ele ainda tem um dos melhores checklists de documentação que tem dos ministérios que a gente conhece. Que foi dele, aí o que eu fiz? Eu tenho, como eu fico à frente da aprovação, execução e prestação de contas, eu tenho que ter muito contato com os técnicos do Ministério. Então, quando a gente vai começar a fase de aprovação, eu já procuro ali a diligência e o nome do técnico. Às vezes eu já tenho o WhatsApp dele, eu mando uma mensagem, oi, fulano, e tudo bem? Esse projeto é nosso, vamos estar acompanhando, qualquer coisa pode falar comigo e tal. Aí eu peguei e mandei a planilha para ela, ajustei a planilha, encaminhei para ela. Aí, passou 5 dias, ela já mandou mensagem falando assim, você consegue fazer para convênio? Porque aí convênio é de município, estado e tudo mais. Aí eu fiz do convênio também. Aí esse ano ela me procurou falando, a gente vai ter que fazer a mesma diligência, só que para o plano de trabalho, porque assim, reduziu o meu retrabalho, e aí tem a ver com o nosso tema, reduziu o meu retrabalho em 80%. Cara, que massa isso. Só de ela fazia 5 diligências para uma OSC cumprir uma determinada, enfim, subir uma documentação, tudo mais. Eu encaminhei o modelo de diligência para ela, ela virou para mim e falou, antes eu mandava 10 diligências, agora eu mando 3. Olha só. A importância do automatização de tarefas simples. Sim, e ela é uma planilha mais visual. Cara. Então, assim, ela tem eu coloquei uma coluna com formatação condicional e, de acordo com o item que você escolhe, ela fica verdinha, se está atendido. Se não está atendido, ela fica vermelha. Se está em análise, fica amarela. Aí eu mandei ela toda formatada com questão de cores, porque a questão das cores... Bem intuitivo. Bem intuitivo, isso. Bem intuitivo. Então, a OSC, ela bate o olho, vê vermelho, ela, alerta. Alerta, deixa eu fazer alguma... Deixa eu ver o que está acontecendo aqui, Exatamente. Né? Cara, que e legal. eu achei interessante porque, olha bem, a técnica tem todo, né, a bagagem, toda a parte técnica, mas você estava com o olhar do lado de cá.
Então, esse olhar humano na sua identificação, de ver como fazer, Sim, de exatamente. melhorar para quem está recebendo, gente, é muito diferente. É muito diferente. É É a outro mesma mundo. coisa na educação quando você tem que fazer um TCC. Antigamente, a monografia, um trabalho de conclusão. Você nem não fale sabe disso. quem vai ser a pessoa que vai estar O te avaliador. avaliando. A banca, E né? aí, ele tem, às vezes, o seu trabalho às vezes está excelente, porque você teve todo o contato humano para fazer sua pesquisa, para desenvolvimento da sua pesquisa, sua análise. Agora que a técnica, ela fica dentro de um quadradinho, Sim, né? do Analisando mundinho deles, né? processos do mundo dele, e não saiu para ver, para ter contato com o humano, o contato humano com a pessoa, com quem está lá fora. E isso que você fez é a junção das duas partes, inteligentíssimo. Aí né? ela virou para mim e falou bem assim, é muito complicado eu passar aqui para o ministério, para os superiores, a questão de uma possível remuneração. Eu falei, não, calma, não quero Você está nada. facilitando o meu trabalho. Eu facilitando o seu trabalho, eu estou facilitando o meu meu de uma forma e que você de não... De milhares de pessoas. pessoas. Sim, exatamente. Não, e se você não tivesse essa boa comunicação, esse relacionamento com eles, você pode ter certeza que quem é do setor público, eles dificultaria a sua vida mil vezes. Sim. E eu fico defendendo, eu já virei todas as vezes que eu já tive algum tipo de contato com o técnico dos ministérios, eu viro e falo, cara, eu sou do lado de cá, eu não sou o que joga pedra não, eu sou o que defende. Eu sei que você está aí com 120 processos para avaliar e você tem 30 dias. Eu sei que você tá cumprindo o que a legislação pede. Então eu fico virando, eu sempre viro para as OSCs que executam com a gente, falo assim, não vejo o técnico como uma pessoa que quer não fazer o seu projeto, não aprovar o seu projeto. Ele está lá para aprovar, só que ele tem que cumprir requisitos legais. Até poder... porque ele depois pode ser acionado e Sim, responder por isso, eu porque ele vai já à tive do outro assinatura lado, dele. eu já fui Exato. gestora de projeto, porque eu já trabalhei em algumas secretarias e assim, a cobrança é muito grande, porque você pode responder um PAD, você pode... Uma coisinha, sua vida ali se transforma. Uma coisa simples se transforma Então, assim, a gente turbilhão. também tem que ver o outro lado. Se não for seguir... Gente, você tem que devolver dinheiro para o governo, é um absurdo. E se o gestor não fizer o serviço dele certinho, ele devolve dinheiro do salário dele. Porque normalmente o BRB, atualmente, né, o governo, ele já cobra na tua folha de pagamento. Então, assim, se você não seguir Não tem nem como falar. Não tem nem como falar. Eu quero parcelar de outra forma. Não, esse mês eu não posso porque não dá para comprar o arroz. Então, assim, é complicado. São dois lados da moeda. E é legal você ver os dois lados. Que não, tem pessoas que não conseguem ver esses dois lados. Amigos, o nosso tempo já avançou. O bate-papo é muito gostoso, mas a gente precisa terminar. Então, assim, eu quero agradecer as nossas especialistas, tá? Pela presença de vocês hoje. Façam suas considerações finais sobre o tema e depois eu passo para você, Assim, tá bom, Gustavo? Foi muito enriquecedor, muito mesmo. Foi um tema bem bacana, o tempo passou correndo. E a gente aprendeu, eu pelo menos, né, falo por mim, aprendi muito com você, porque assim, eu tinha muitas dúvidas e assim, você é a prática. E normalmente eu sei muita teoria, mas a prática eu particularmente não sei tanto. Então, só quero te agradecer. Parabéns mesmo. Obrigado. Faço minhas palavras da Paola, viu, Gustavo? Para mim foi muito enriquecedor aprender junto, poder contribuir, né? E trocar essas ideias. E continue assim, parabéns pelo seu trabalho. Vai ajudar a gente, ajudar as OSCs nessa sua intervenção. Vamos continuar. Amigo, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. O exemplo que você deu para a gente encaixou certinho no tema, com né? o tema, porque assim... E é uma planilha. Uma coisa simples que mas avança. que, cara, olha só o resultado, o ganho disso, tanto para o órgão quanto para as organizações. Então, assim, muito obrigado pelo seu trabalho nos bastidores, que muita gente nem te conhece, né? E nem sabe que isso é o resultado da sua expertise, da sua experiência. Olha assim, poxa, vou fazer isso aqui, né? Então, bacana, parabéns, continue. E suas palavras aí para essa nossa galera que está aí nos assistindo. Queria agradecer, primeiramente, você por ter mediado aqui tudo, as nossas especialistas também por ter agregado ao tema. E queria agradecer o convite, de uma forma geral, né, para a participação. E a toda a equipe que está aqui nos bastidores nos ajudando. Vocês não estão vendo, mas tem uma equipe aqui. Tem muita gente aqui ajudando, fazendo acontecer. E é isso, queria agradecer. É muito bom estar aqui participando para poder ajudar, né? Formar novos gestores públicos, novas organizações, tudo que puder agregar
de forma que agregue conhecimento ao público, é muito gratificante. Legal. Então, queria agradecer. A gente que agradece. Para você que nos assiste, nós queremos agradecer a sua companhia. Esse é o nosso podcast Nova Terceiro Setor. Estamos aqui trabalhando a cada encontro um tema relevante. Hoje nós falamos sobre a automatização de planilhas, e-mails, textos, formulários que vão trazer mais praticidade, agilidade, compilação de dados para você utilizar depois, evitar retrabalhos, arquivar de forma correta, para você ter facilidade na prestação de contas. Olha só quantas coisas, né, traz para a gente esse aspecto da automatização. Compartilhe esse nosso link agora com toda a sua equipe para que eles tenham conhecimento. Manda nos grupos de WhatsApp. Manda nos grupos, manda até para a família, que é para eles saber que você está assistindo e se capacitando. E se você, por acaso, ainda não se inscreveu, entra agora. plataformatransfer.com.br, faça a sua inscrição, assista as nossas videoaulas, assista a cada um desses 50 episódios que estamos gravando especialmente para você. Porque o que nós queremos é que o terceiro setor seja respeitado, reconhecido e valorizado como ele tem potencial para ser. E isso não perpassa somente por nós que estamos aqui, mas principalmente por você que está aí do outro lado, que faz as coisas acontecer também. Eu sou o Wellington Ribeiro, foi uma alegria ter a sua companhia aqui e espero você no nosso próximo episódio. Até mais.